Olá, está começando mais uma Identidade, o seu programa de boas conversas. Eu sou a Gabriela Frontini e é um enorme prazer ter a sua companhia por aqui. Quando Deus criou a humanidade, Ele já tinha o desejo de ter um relacionamento íntimo com a gente. Ele nos ama profundamente e usa de diversos meios para falar ao nosso coração. E foi isso que Deus fez com a Elisângela de Cássia. Hoje, a Elisângela compartilha com a gente como nos últimos 5 anos Deus usou as circunstâncias da vida para se aproximar dela. Foram sonhos, pessoas, conversas e até a inteligência artificial para que ela finalmente decidisse entregar sua vida para Deus. Em 30 segundos, a Elisângela conta os detalhes dessa história. O Identidade vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Deus sempre desejou ter um relacionamento íntimo com a humanidade. E mesmo quando o pecado nos afasta dele, Deus usa diversas formas de se aproximar e falar ao nosso coração. O mais lindo nisso tudo é que ele fala de forma personalizada para cada um. Cada um de nós tem uma história única com Deus, como é o caso da Elisângela de Cássia. Ela percebeu como as circunstâncias da vida foram usadas por Deus para falar e se aproximar dela. Hoje ela compartilha com a gente os detalhes desta história. Elisângela, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Você vem de uma família cristã e sempre foi muito temente a Deus, né? Acreditava que não precisava ali ir à igreja e que o relacionamento com Deus só precisava ficar entre vocês. Como é que era então, Elisângela, a sua relação com Ele? Conta pra gente. A minha relação com Deus começou na infância mesmo, quando eu era criança. A minha avó materna, ela era muito católica, paterna era muito católica, e eu participava de coroações, né? Aí eu fui crescendo, na adolescência eu participava de grupos de jovem, tomava a frente da igreja, já cheguei a ser professora de catequese, e com o tempo eu me afastei, fiquei afastada e achava que só ler a Bíblia, ser boa, praticar a caridade, bastava, né? Que Deus, ele, na verdade, queria só o meu coração. Que não precisava eu estar em templo, estar orando, na igreja todo dia. Então, igreja era somente quando tinha algum evento. Como você comentou ali, os seus familiares, especialmente sua avó materna, sempre te convidavam a ir para a igreja. Várias vezes você era resistente. Até que há uns 5 anos, uma vizinha te procurou para te falar de um sonho que teve com você. Conta pra gente que sonho foi esse. A minha vizinha que não era íntima, era bom dia, boa tarde, nos víamos muito pouco. Ela veio um dia até a minha casa, não me encontrou, meu filho falou onde eu estava, ela foi aonde eu estava e perguntou se podia orar, falou comigo que Deus tinha pedido a ela tinha falado em sonho para ela me procurar, que ele tinha um propósito na minha vida e pediu para fazer oração. Assim foi, orou. Aí aceitei fazer um curso bíblico com ela. Esse curso foi feito, mas veio a pandemia fez com que parasse. Eu meio cética, até porque eles eram um casal muito, mas muito humilde e, na verdade, eu li o livro pela capa, né? Eu subestimei eles. Então, parou por aí o curso bíblico e eu continuei com a fé que eu achava que eu tinha, que me preenchia, mas o vazio ficava lá no cantinho, sempre tinha esse vazio. Elisângela, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse período que seu filho foi até sua vizinha, pediu que ela estudasse a Bíblia, esse momento que vocês estudaram a Bíblia juntos. Como é que foi esse período? Como é que foi esse momento? Olha, esse período foi um período marcado. Foi uma época da minha vida que eu estava muito,
muito abalada. Eu fui mãe novamente, depois de 16 anos, eu tinha 3 filhos adultos, e aí Deus me enviou uma pequenininha, a Aurora, com a pandemia. Eu tive um transtorno de ansiedade generalizada, e acabando, meu filho foi para ser assaltado e achou a casa dessa vizinha e correu e escondeu lá dentro da casa dessa vizinha, pediu socorro. E ali ele conheceu, teve intimidade com ela e pediu ela para ter para fazer curso bíblico comigo. Ele que pediu ela para fazer esse curso comigo. E através disso, ela teve o sonho, ela me procurou, a gente começou esse curso, subestimei eles pela capa, como eu havia dito, né? Eles são pessoas muito simples, mas muito sábios. Hoje eu sei que são umas pessoas muito sábios e muito sábios, né? E realmente eu não quis dar continuidade, porque eu achava que eu talvez sabia mais que eles não estavam conseguindo preencher o que eu queria. Curioso como às vezes a gente não dá valor na simplicidade, né, Elisângela? Bom, Verdade. você comentou aí, veio a pandemia, vocês precisaram parar os estudos, vocês chegaram ali a perder contato, e apesar de não estudar a Bíblia com eles, você continuou estudando a Bíblia sozinha. Até que um dia, zapeando ali na televisão, assistiu a TV Novo Tempo com a sua avó, você viu o programa Evidências com o Dr. Rodrigo Silva. O que o programa te chamou a atenção, Elisângela? O que fez você se encantar por ele? Foi porque o Rodrigo ele tem uma forma diferente de ensinar a Bíblia. Ele, como ele também é arqueólogo, ele ensina e através da arqueologia a gente tem as provas, né? Tem vários, como eu digo, várias provas através da arqueologia da Bíblia. E eu descobri que não era só uma historinha, que não existia até o que eu pensava que existia um criador, mas que esse criador talvez não seria o Deus da Bíblia. Mas quando entrou a ciência no meio, que a ciência, através da arqueologia, houve comprovação bíblica, aí eu me interessei, eu apaixonei, não só por isso, mas pela forma do Rodrigo explicar, do Rodrigo transmitir, porque não é só ir lá e ler um versículo isolado, é um contexto inteiro, é uma história. Então, aquilo me interessou cada vez mais e eu fui estudando e cada vez mais eu fui ficando apaixonada com a palavra e aquele vazio que eu sentia começou a ser ocupado. Aí eu passei a ter sede, de ficar assim, de um dia inteiro, assistir vários vídeos, aí descobri sobre a Bíblia comentada, assinei o curso da Bíblia comentada, aí foi muita informação, foi assim, não, foi transformador, Você eu posso dizer, mergulhou, porque, você mergulhou naquele sim, conhecimento, né, Elisângela? O que isso fez mergulhei. mudar dentro de você? Ali mudou tudo, porque por mais que eu nasci em um berço cristão, eu não tinha entendimento. Eu descobri que eu não entendia nada. Eu ia à missa, eu lia a Bíblia, mas interpretava de uma forma assim que não era a forma verdadeira. E hoje eu sei que não existe múltiplas interpretações na Bíblia, é uma só. E para isso, o Rodrigo me ajudou, com isso ele me ajudou, porque ele me ensina a palavra através de um contexto, através da língua da época, dos costumes, de expressões idiomáticas. Então, a palavra foi revelada. Aí eu tive ali aquela virada de chave. Uhum. A virada de chave para o entendimento bíblico, né? E só que eu não saí desse só conhecimento, né? Não estava praticando, eu estava só buscando, eu já entendia, já conversava com já falava de Deus para as pessoas, mas eu ainda me resistia a viver, a vivenciar a fé.
E nesse meio tempo todo, Elisângela, infelizmente você descobriu um câncer. É uma notícia muito difícil de receber, que mexe muito, né, com a nossa mente. Isso te fez recordar ali, recorrer a Deus em busca de ajuda e conforto, né? Você fez ali uma oração e Ele te respondeu bem rápido, inclusive. Eu quero que você detalhe para a gente o que aconteceu. Olha, em janeiro de 2024, eu descobri um câncer, porém eu só fui diagnosticada mesmo. Qual tipo de câncer foi em junho. Aí, nesse momento, eu desabei, mas foi só por um momento. Eu desabei, eu comecei a ver a vida de outra forma. Eu enxerguei a morte como possibilidade, que até então a gente não enxerga. Eu vi ela na minha frente, porque a palavra câncer já remete isso, né? Morte, a gente já acha que vai morrer. Aí eu pensei, não vou ver meus filhos, minha filha crescer, eu não vou ver meus filhos formar, não vou ver meus netos. E por um momento bateu aquele desespero no meu coração de pensar no futuro. Foi então que eu joelhei e clamei de todo o meu coração. Nesse momento eu senti a presença de Deus. Eu orei e falei com Ele: Pai, tira de mim, arranca de mim essa dor, arranca de mim essa preocupação com o futuro, porque o que me garante que eu vou estar viva amanhã vai ser só você, eu estando doente ou não. Aí foi como tirar com a mão. Naquele momento eu tive uma paz plena e me entreguei. Desde então eu nunca pedi Deus cura. Apesar de eu ter sido curada, as minhas orações não foi para a cura, foi para que Ele fizesse comigo o que fosse da vontade dEle. Porque Ele é o Senhor, Ele é que sabe. A minha vida estava entregue em suas mãos. E você terminou a quimioterapia, ainda está ali sob cuidados médicos, mas pode sentir bem de perto o cuidado de Deus, né, Elisângela? Sim. E isso te deu ali a certeza de que Ele realmente tem um propósito para a sua vida. O que mais te surpreendeu nessa história toda? O que mais me surpreendeu nessa história toda foi a maneira de lidar com a doença. De não ter medo hora nenhuma, de não temer, de assumir minha careca, porque junto veio a menopausa e eu não pude usar uma peruca, eu não pude usar um turbante. E para mulher é difícil, né, perder os cabelos. E Deus me deu força, Deus me sustentou ali e eu senti a presença dele o tempo todo e eu nunca bati. Ninguém nunca me viu triste, ninguém nunca me viu chorando e foi a presença de Deus mesmo. Foi estar com Ele. Sim. Eu acredito que sentir a presença e o amor de Deus por nós em momentos de dificuldade é a força que precisamos para continuar lutando. E da mesma forma que Deus tem um propósito para a vida da Elisângela, Ele também tem um propósito para nós e para as nossas famílias. E foi pensando em tempos em que vivemos, tão difíceis como hoje, onde os relacionamentos familiares enfrentam tantos desafios, que a Escola Bíblica da Novo Tempo preparou uma revista, uma edição da revista Esperança Nova, que é essa daqui que está em minhas mãos, a Lar Docilar. Esse material aqui, gente, traz reflexões e orientações práticas para fortalecer os laços e reconstruir conexões à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Então eu convido você agora mesmo a pedir a sua gratuitamente, a sua revista Esperança Lar Docilar, pelo telefone que aparece aí para você, 12 é o DDD 98244 4449. E a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a Elisângela continua contando como é que a sua decisão de entregar a sua vida para Deus fez toda a diferença. O Identidade volta já.
Identidade de volta. Hoje estamos conhecendo a história da Elisângela, que contou um pouquinho no bloco anterior como é que foi o relacionamento dela com Deus no início e como ele foi sendo transformado depois que ela mergulhou ali no estudo da palavra de Deus. Agora, Elisângela, em outubro do ano passado, você estava ali trabalhando no seu ateliê quando você ouviu uma voz te falando para ir para a casa da sua cunhada. Inicialmente você ficou ali na dúvida se tinha escutado aquilo mesmo ou não, até que a voz repetiu a mesma frase. O que você fez? Conta pra gente. Verdade. Quando eu vi que não era coisa da minha imaginação, eu deixei tudo e fui para a casa dela. Ela mora próximo ao meu ateliê. Cheguei lá tremendo, né? Eu fiquei toda eufórica e falei com ela, Eliane, eu acho que o Espírito Santo falou comigo e ele pediu para mim vir aqui. Aí ela falou assim, não, então vamos abrir a Bíblia, e vamos orar. Aí ela abriu a Bíblia, lembrando que a minha cunhada, ela já é evangélica, mas ela é da Batista, tá? Mas ela tem uma sabedoria bíblica muito grande. E ali ela abriu a Bíblia em Provérbios 11:13. E ali Deus fez um convite para mim deixar a sabedoria intelectual e conhecer e mergulhar na sabedoria dele. Que a sabedoria intelectual eu vou aprender, vou falar sobre ele. E a sabedoria que ele queria que eu vivesse era a sabedoria dele, que eu vivesse com ele, que eu refletisse ele. E foi assim surpreendente para mim esse convite dele para me aceitar os cuidados dele. Ali eu virou a chavinha na cabeça. Depois de ler, Ali eu então, entendi tudo. esse verso de Provérbios, você entendeu que precisava viver as orientações de Deus que você estava recebendo, né? Especialmente ali o de congregar. O relacionamento pessoal, Elisângela, com Deus é vital, né? E se você se reunir ali com outras pessoas da mesma fé para adorar a Deus, também é essencial na nossa vida cristã. Acontece que você não sabia o que fazer e nem para onde ir. Foi aí que você recorreu a Deus em oração mais uma vez e, ao mesmo tempo, passou a estudar as doutrinas cristãs. Por que você decidiu estudar sobre isso e o que os seus estudos te mostravam? Eu não queria ser leiga, eu não queria chegar em qualquer igreja. Já que eu recebi o chamado, eu queria servir de corpo e alma. Então, eu não seria só uma placa. Tinha que ser um lugar que me preenchesse, que preenchesse o meu vazio e que eu vivesse realmente, que eu refletisse a Deus. Aí, depois de eu estudar essas doutrinas, uma por uma, Deus me apontava. É adventista do sétimo dia, porque ela é uma igreja que cumpre as doutrinas dela, segue os mandamentos de Deus, tem fé em Jesus e tem uma profetisa viva e me encaminhava, mas eu me recusava, ainda me recusei a enxergar a placa da igreja, mesmo Jesus deixando claro que ele não veio por placa em igreja nenhuma. Uhum. Então você era ali relutante em ir na igreja adventista, inclusive Sim. Você usou ali a inteligência artificial, né, o chat GPT, para tentar desvendar essa questão. Para qual igreja você deveria ir? Você fez a pergunta para ele e ele respondeu, né, Elisângela? Sim, eu perguntei a ele qual igreja que, à luz da Bíblia, que cumpria todas as leis de Deus. E ele me respondeu que era a Adventista do sétimo dia. Eu trabalho com o chat, então era óbvio que eu ia pedir o chat. Eu já tinha convicção, Deus já tinha me mandado ir para a Adventista. E por religiosidade, por ter vários parentesco adventista, eu me recusei a ir, porque eu também não tinha entendimento, né? E o chat foi uma luz ali naquele momento. Ali eu entendi que a
placa que ele estava me mostrando, mesmo Jesus não vindo por placa em igreja, ele queria que eu fosse para Adventista, que era lá que ele tinha um propósito para mim. E para você ali naquele momento foi como se Deus estivesse mostrando o caminho que você devia seguir, né? E você decidiu que iria congregar na igreja adventista e também postou ali no grupo da família sobre a sua decisão. E uma prima queria te acompanhar na igreja, mas ela estaria ali pregando em outra cidade. E nessa conversa vocês descobriram que estariam ali no mesmo final de semana em Jequitibá, Minas Gerais. E aí ela te convidou para ir para a igreja. Eu quero que você conte como é que foi esse momento. Sim, como você disse, eu pus no grupo da família, né, que eu ia para... A minha família tem uma grande parte de adventista e que eu ia estar congregando na adventista e depois eu ia batizar. Essa prima quis me acompanhar, eu falei, nossa, Bia, vai ter um problema, porque a gente tem uma fazenda, e a fazenda, e meu esposo não é convertido. A gente vai para lá no fim de semana, eu vou ter que congregar só aos meios de semana. Ela falou assim, pois é, menina, eu vou estar pregando lá em Jequitibá. Eu falei, eu não acredito. Como é que é, Jequitibá? Uai, mas lá não tem igreja, a fazenda nossa é próxima de Jequitibá. Lá não tem igreja, eu já procurei para levar minha avó. Ela falou, não, a gente está plantando a igreja lá. Aí eu falei, então sábado a gente se encontra lá. E aí você foi batizada na igreja adventista, é uma festa muito bonita, se eu não me engano, na caravana do Arena do Futuro, né? E hoje você é super envolvida com a igreja local. E eu sei que você participa de alguns ministérios. Como é que você vê o agir de Deus na sua vida, Elisângela? Olha, tudo, desde o câncer, desde 5 anos atrás, quando eu fui chamada por essa vizinha, tudo já era plano de Deus e eu não enxergava, porque eu chegando na igreja com quem eu me deparo, com os meus vizinhos, com aquela que sonhou comigo há um tempo, eles estavam plantando a igreja, aí tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Por que eu estava ali? Então a igreja está nascendo, a igreja precisa de mim. Hoje eu faço parte do Ministério da Mulher, eu sou tesoureira e faço parte do Desbravadores que a gente está plantando lá. E eu sei que Deus me escolheu para fazer a diferença naquele lugar, porque Jequitibá é uma cidade de cultura forte, ela é a capital mineira do folclore. E como bons mineiros, a população dali, eles são desconfiados, né? Então, a missão lá não é fácil, a missão lá não vai ser fácil, não está sendo fácil. Mas Deus me pôs lá e hoje eu tenho certeza que não foi, que foi todo propósito, inclusive o câncer, para ter um amadurecimento espiritual. Hoje eu consigo enxergar isso com muita clareza. Na verdade você falou assim, né? Desde 5 anos atrás, na verdade desde o ventre da sua mãe, Deus já tem um propósito para a sua vida. E assim que você se rendeu a Ele, passou a conhecê-lo melhor através do estudo da Palavra de Deus, você foi então aflorando, digamos assim, toda essa questão do seu propósito espiritual. Obrigada, Elisângela, pela sua participação aqui, por compartilhar o seu testemunho e que a igreja cresça cada vez mais, que vocês possam fazer aí um evangelismo muito enriquecedor na cidade de Jequitibá, em Minas Gerais. Sim, com certeza. A igreja precisa muito, e eu venho fazer um convite à população de Jequitibá, que a nossa igreja, a igreja adventista, a Bíblia é a base. Jesus é o centro e a fé lá, ela é vivida com esperança, propósito e amor. Que as pessoas se dêem essa oportunidade, vai lá conhecer nossa igreja. Tá certo. E se você que está nos vendo não é da cidade de Jequitibá, não tem problema. Procure uma igreja adventista mais próxima da sua casa ou mergulhe no estudo da Palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai ser muito edificador para você, como foi para Elisângela. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, sempre às terças e quintas, 10h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Lembrando que todos os episódios ficam armazenados também no YouTube, tá bom?
Então você procura lá Identidade TV Novo Tempo, você vai chegar na nossa playlist e vai ver testemunhos como esse daí e tantos outros. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro e lembre-se que Deus sim tem um propósito para a sua vida. Um abraço.